Fala pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é mais um Fala Claudinha. E estamos aqui hoje com quem? Com ele, professor Walter Batista. Tudo bom, Walter? Tudo bem, Claudinha? Gente, depois foi Prazerzão uma estar aqui. luta aqui, viu? Foi uma luta, uma verdadeira guerra de titãs. Nós e a internet, nós e o Facebook. Foi uma coisa assim, ó. Mas professor falando assim, vencemos, vencemos. Gratidão ao Walter, Que porque nada. foi guerreiro. Foi guerreiro. Além de ajudar a trazer equipamento, ainda ficou aqui numa luta assim, né? Simbora, simbora. Muito legal. Isso. A gente tem que colocar isso no ar, né? Porque Cara, para mim é um prazer estar aqui contigo, obrigada. conversando, batendo um papo, uma pessoa de extrema inteligência que eu admiro, então Oh, eu tinha que fazer o possível e o impossível para a gente entrar no ar, né? obrigada, foi uma luta. A gente tá rindo assim, mas por dentro só Deus sabe o que foi. Sério, gente, dois moldens sem funcionar, assim, só pra vocês entenderem mais ou menos, né? E vamos que vamos. Eu já agradeci, mas agradeço mais uma vez. E Walter, você já teve até uma entrevista aqui que a gente, infelizmente, por problemas técnicos, a gente perdeu e de qualquer forma ele iria voltar. Então quem perdeu a outra, se liga nessa que a gente vai repetir o nosso modus operandi aqui, que é começar pedindo para você falar de você. Onde você nasceu, como foi a sua infância, sua adolescência, o que te formou o Walter Batista que você é hoje. E depois a gente passa para os assuntos mais atuais e de interesses momentâneos agora. E vem babado por aí. Onde você nasceu? Eu nasci aqui em Guarujá, nasci pelas mãos do Dr. Paulo Calço Egima, no Santo Amaro. Acho que muita gente, né? Foram milhares de partos que ele Metade da fez. cidade, no mínimo. A outra metade nasceu nas mãos do irmão dele. Do irmão, é. E nasci em 71 aqui. Meus pais vieram de Remígio, na Paraíba, aqui para o Guarujá. Primeiro veio meu pai, depois a minha mãe. E quando meu pai veio para cá, veio para trabalhar em obras, né? Veio para construção civil, numa época em que o Guarujá estava recebendo muitos investimentos nessa área. E minha família se instalou ali no Morro da Glória, que em 72 teve um acontecimento, né? Que a gente imagina, né? Que décadas atrás era uma realidade pela qual o nosso país passava, e que mesmo há 3 anos a gente voltou a viver uma experiência como a que a minha família passou lá atrás. Eu não tenho a memória disso, do desmoronamento, mas meus pais perderam tudo e tiveram que recomeçar a vida. A gente se remanejou para Vila Zilda Natel, e lá eu passei a minha primeira infância, até praticamente meus 6 anos de idade, quando meu pai mudou-se para um edifício lá na Praia de Pitangueiras, onde ele arrumou um emprego de zelador, e ali eu fui criado, a minha adolescência, até me formar e ir morar sozinho, começar a minha vida autônoma, né? Mas sempre acompanhando, né, a minha família, meus pais sempre muito presentes. Tenho um irmão que é advogado aqui em Guarujá, então eu tenho um carinho, um amor muito grande pela cidade, que acolheu meus pais e onde eu nasci, né? Eu digo que eu nasci talvez por um acidente aqui em Guarujá, porque podia muito bem ter nascido lá no Nordeste, né? Mas quis o destino que fosse aqui, que eu viesse Mas a construir sua origem, minha como a minha história, e né? como de mais de 80% da cidade, é nordestina, É né? isso, as As raízes nossas são raízes são de raízes lá. e o sangue E é forte. engraçado assim que a gente falando ontem, ainda bem que também ele veio aqui ontem, né? Ele falou de como ele tem um pouquinho mais de idade que a gente, né? Só um pouquinho, Um pouquinho só. ele pegou a época que era tudo bananal e tal, né? Que a gente tinha uma grande plantação de bananas, nós éramos produtor de banana de grande quantidade, mesmo que a cidade ela já teve essa vocação agrícola, né? Que Uhum. era uma cidade, depois a gente passou a ser cidade dormitório e tal. E assim, só para lembrar, galera, que eu tenho insistido muito que a gente precisa ter o resgate da nossa história na cidade. A gente precisa ter um lugar que conte a história da nossa cidade, que mostre a história rica da nossa cidade, a cultura rica que a gente tem aqui. Mas e a sua infância? Como é que foi a sua infância? Foi uma infância muito divertida, né? Eu tenho memórias muito legais da minha infância. Mesmo na Vila Zilda, nós vivíamos ali na Rua 2, e eu me recordo que era uma casa de madeira, tinha um galinheiro nos fundos. A gente criava galinha, minha mãe, eu tinha os pintinhos que eram meus, assim, né? Que eu era muito apegado, brincava com os meus amigos.
na rua, era muito divertido. Mas a leitura que eu faço hoje, né, de que, embora muito divertido, era uma infância também muito impactada pela condição social, né, do lugar. Tinha vala na porta de casa, então vivia É que eu pisando na também, vala, eu com vala, brincando. quando era criança, eu achava divertido. A gente Era pulava a divertido. vala, a E a gente não gente não tinha. sabia, né? Aí a rua enchia de água, a gente fazia de Exato. piscina, os ratos passavam pela gente, era tudo diversão, mas Era uma condição bem precária, mas ao mesmo tempo meus pais sempre trabalharam muito, né, para tentar dar o máximo de conforto para a gente. Graças a Deus nunca faltou nada para a gente em casa, né, e para os amigos também, para os familiares. E as coisas foram melhorando na medida que o tempo foi passando, né? Então, a minha primeira infância é de muitas memórias muito boas com os meus amigos. E depois, na adolescência, também eu vivi num ambiente muito saudável, né? Ali na Praia de Pitangueira, junto com os amigos que eram filhos de zeladores. Então nós passávamos o dia inteiro brincando na rua. extinguiu-se, né? Zelador não tem mais. Né? Quase não tem mais, né? Os condomínios estão se modernizando, as tecnologias chegaram, o custo da mão de obra é entendido como um gasto, né? Não como um investimento em qualidade de vida para os próprios condôminos, né? Porque a figura do zelador, no condomínio que eu resido, eu moro num prédio, Cláudia, e eu tenho lá a função de síndico, né? Eu exerço a função de síndico lá também. E a gente tem 3 funcionários, e é uma raridade isso. E é muito legal que os condôminos eles não abrem mão disso, né? Então a gente já recebeu várias propostas para terceirizar e a gente nunca aceitou, pelo contrário, porque a gente entende que a mão de obra das pessoas nesse sentido, né? Que é a nossa casa, né? E morar em condomínio, você tem uma série de necessidades de atender às necessidades das pessoas ali. Então, a geração do emprego, o valor que se paga pelo condomínio, vale muito a pena ter. Não, eu já Né? vi sufoco, eu tenho uma amiga minha que mora em São Paulo, com essas portarias eletrônicas, né? Principalmente ali perto da Paulista, eles trocaram tudo. Gente, é um horror. É um horror. É um horror. Assim, não tem como comparar, por mais assim que você fale, ah, mas tem porteiro que não tem perícia. Gente, vocês não têm noção da merda que dá. Não é mais o futuro, Dá né? muita merda, É o dá. presente, Só que mais reduz, barato, as pessoas precariza respeitam. trabalho, coloca você em uma situação de insegurança, perde um pouco do conforto, né? Porque se você mora numa casa, você tem toda uma rotina. Se você mora num condomínio, no prédio que eu moro, são 48 apartamentos. Então, são 48 famílias, né? Precisa ter alguém para mediar as relações, para cuidar, Para enfim. manter a coisa Então, funcionando, né? você poderia muito bem contratar alguém só para limpeza? Ok, mas cadê aquela pessoa que, no momento de uma necessidade, vai estar lá para entregar uma chave, para atender as pessoas, para falar a respeito das regras, né? De boa convivência. Então, É questão de segurança mesmo, porque eles falam que a portaria eletrônica é para segurança, mas a portaria eletrônica não vai reconhecer alguém estranho no prédio. Não, é verdade, é verdade. Além de Né? tudo isso, né, a gente tem que pensar no seguinte, né? A desumanização, né, desses processos tecnológicos Desemprego também, né? desnecessário também, eu acho que Eu sou muito a favor da tecnologia. Eu gosto muito de usar tecnologia, mas eu penso também nas relações humanas. Né? A gente não pode esquecer disso, né? E isso valorizar. é importante. E aí você se formou em. Eu sou formado em eletrotécnica, eu fiz curso técnico, eu fiz lá no Aristóteles Ferreira e trabalhei na área da indústria, fiz estágio, trabalhei com instalações elétricas, trabalhei numa fábrica de dutos, trabalhei na fábrica que fez o tubo do nosso emissário submarino. Então Nossa. participei do processo de E a produção gente de. tá velho. Eu lembro que a instalação desse emissário Não, submarino já foi uma eu luta. trabalhei na fábrica que fez o tubo do A gente tá emissário, mas velho. não foi o tubo que veio para Guarujá. A gente fez tubos para outros Mas onde emissários em fica outros essa lugares. fábrica? Ficava em São Vicente, Não depois sabia de que tinha tido Cubatão, ali fábrica em perto São do Vicente. Maitá. Esse tipo de fábrica tem que estar na beira de rio, porque o tubo ele é feito de maneira contínua, né? Então são tubos muito grandes, então eles têm que ser transportados pelo rio, né? Então ele é transportado por balsa. Era bem legal, assim, foi E uma experiência fechou. muito boa. Depois eu saí de lá e vim trabalhar. Olha que coisa, né? Totalmente diferente, né? Como eu trabalhava na área de industrial, né, com manutenção e tal, eu saí de lá da Dutoflex em São Vicente, que depois virou Brastubos e tal, e vim trabalhar no Casa Grande Hotel. E no Casa Grande Hotel eu me encantei com a área do turismo
e comecei a estudar turismo de maneira autônoma, eventos, turismo, fui DJ no hotel, enfim. E a gente fez um monte de coisas lá, trabalhava no Imagina, setor de fumaça eventos. dentro. Ai, que legal, né? Que bom, né? E aí, posteriormente, ao sair do Casagrande Hotel, eu tive a oportunidade de trabalhar no Bradesco, na Bradesco Previdência e Seguros, que é uma subsidiária do banco. E aí eu tive uma experiência muito legal também, entender como funciona o sistema previdenciário, principalmente o sistema previdenciário privado, em comparação com o sistema público. E paralelamente eu fui me formando, fiz a graduação em geografia, comecei em engenharia, parei na metade do curso, porque eu falei, bom, as aulas que eu mais gostava de engenharia eram de estudo dos problemas brasileiros. Eu acho que eu estou no Não, curso errado. não era isso, gente, Eu não estava no era. curso errado. Aí saí, vim fazer geografia aqui no Dom Domênico, estudos sociais e geografia. Me formei, depois fiz vários cursos de extensão, pós-graduação. Comecei mestrado em turismo, não abriu turma, fiquei 2 anos lá. Só não fiz a defesa da dissertação, porque não houve ingresso, né? Muitos professores se aposentaram, mas eu tenho ali quase que um mestrado na área de turismo lá na ECA, na Universidade de São Paulo, com o professor Mário Carlos Beni e Sim, a outros, pesquisa Mário Jorge Pires, enfim. tem o E povo dando boa noite aqui, ó. Cláudia Cavalcante tá com a boa noite, gente, Renata Claudinha. Santos tá assistindo, Luísa Pimentel, Mari Esteves, Edione, isso que eu consegui ver, tá, gente? Que eu tô com um probleminha aqui, mas se tiver mais gente depois e mandar pergunta, se a gente não conseguir visualizar na hora, a gente vai visualizar depois e responder depois. E aí, você hoje é professor? Professor, eu comecei a dar aula no primeiro ano de faculdade. Na verdade, o meu primeiro emprego foi como professor de inglês no FISC com a Tânia Sório, que, poxa, foi minha professora, foi com quem eu aprendi muitas coisas, não só da língua inglesa, mas também da vida, uma pessoa maravilhosa, por quem eu tenho um enorme carinho. E o Davi, que era o esposo dela, né? Então tivemos uma grande amizade, é quase uma madrinha para mim, praticamente uma madrinha. Aliás, um grande abraço para ela. Vou fazer uma visita que ela está me cobrando há bastante tempo. E então foi a minha primeira profissão, professor de inglês. Olha que coisa, né? Depois eu trabalhei num monte de outras coisas, esses empregos todos que eu te falei. E aí no primeiro ano de faculdade, no Dom Domênico, eu tive a oportunidade de já começar a dar aula aqui no Domingos de Moraes. O Joãozinho, o Sérgio, o professor João era vivo ainda nessa época, né? E me convidaram para dar aula numa turma de supletivo à noite aqui. E os meus professores na faculdade me falaram, vai porque você vai gostar disso daí, é bom você começar a trabalhar na área. Calejar na E área. eles me liberaram, tipo assim, né, para vir. Eu comecei com essa experiência de lecionar e nunca mais eu parei. E é a profissão que eu gosto, é a profissão que eu escolhi para minha vida, é a profissão que eu quero levar até o fim dos meus dias, né? Você Mesmo gosta de depois de estar em sala de aposentado. aula? Mesmo depois de aposentado, eu quero Mesmo continuar sendo professor. problemático, qual a idade dos teus alunos? Hoje eu dou aula para sextos, sétimos e oitavos anos do ensino Em fundamental. 3 dias eu quero camisa de força São numa sala adolescentes dessas. de 12 a 14 anos, mas eu já dei aula para o ensino Gente, a médio. gente tá falando daquela galera que a gente não aguenta em casa. Adolescentes. É uma fase que só quem tem um em casa, E a sabe? gente Os pega, a melhorzinhos cada ainda. 50 minutos eu convivo com 35 diferentes. Misericórdia, esse povo tem que ser muito, tem que ganhar muito bem, Hoje tem que ser foram. muito respeitado, porque, gente, É, não é fácil. Os pequenininhos também dão trabalho, lógico, dão e tal, mas a fase de adolescência, toda aquela coisa de autoafirmação, sim, sim. de busca ou guerra, ou lutar com tudo, com todos, sem saber nem porquê, e a guerra hormonal, e é tudo junto, E a gente vive é uma fase um momento de delicada. crise, né? Há uma crise na sociedade. Eu não estou falando no aspecto político, é na vida mesmo, né? As famílias, elas passam por um rearranjo, vamos dizer assim, né? Então, muitas famílias desestruturadas, muitos problemas sociais, muitos problemas econômicos que afetam as relações Mas humanas, você né? fala assim, família com problema, vai, uma família estruturada, tipo, pai separado, seria. Pais separados, Porque famílias em assim, ó, que os pais, um ou dois pais estão desempregados, e eu acho isso que afeta a qualidade de no vida, né? subúrbio, isso sempre foi mais a regra do que. Sim, Eu sim. lembro que quando a gente tinha, eu não sei nem onde ela anda, né? Mas ela sofria bullying na nossa sala, aqui no Filomena. Eu era adolescente, eu devia ter, sei lá, uns 16, 17 anos. A Altina era a única da sala, de 40 e poucos alunos, que as salas naquela época eram 40 e poucos alunos.
era a única que os pais eram casados, que ela tinha pai e mãe em casa. É. E a gente tirava sarro, como todo adolescente malvado, porque os pais dela eram casados. Porque pra gente era todo mundo filho de pais separados, a maioria não sabia quem era o pai. Era A gente fala dessa questão da crise, dá a impressão de que é em atual. função do modelo familiar mais tradicional na cabeça de uma parcela da sociedade que não consegue enxergar a realidade brasileira, né? Mas nem é nesse sentido. O que eu entendo que é essa crise é mesmo uma crise de intergeracionalidade, né? A gente tem muitas mães e pais jovens que começaram nessa função de maternidade, né? Nessa condição, não é função, né? Na condição de maternidade e paternidade, sem pensar na responsabilidade que tem que carregar Uhum. para a vida, e uma questão também ligada a valores, né? Valores que não são apenas familiares, Nem né? morais, né? São valores que a gente acaba desenvolvendo ao longo da nossa vida, na formação do nosso caráter, da personalidade. Então a gente tem muito problema com alunos, por exemplo, que não conseguem respeitar o próprio colega na sala de aula, que aprendem em casa que quando ele for cutucado por um, ele tem que cutucar o dobro no outro, em vez de comunicar o que está É, acontecendo tipo para uma alguma cultura da autoridade na barbárie, né? É sala. uma coisa É um pouco complicada. isso, né? É um negócio. E a violência mesmo, né? Uma violência expressada pela condição de desumanização dessas relações, né? Porque hoje a gente vê muitas crianças e adolescentes com tela na mão o tempo todo. A gente tem que saber lidar com esses E com problemas, jogos né? perigosos, porque eu tive adolescentes em Estimulados à casa violência, né? que o meu filho agora vai fazer 22, é o mais novo, e eu tive filhos, enteados, né, filhos do meu marido na época que jogavam jogos que quando eu fui olhar, falei, gente, como é que é isso? O jogo que o menino jogava, ele ganhava ponto, ponto no jogo, por mais velhinhas que ele atropelasse, por mais pessoas que ele atropelasse, por mais bichos que ele judiasse. Eu falei, que merda é essa? Ah, mas não sei o que, isso não tem nada a ver. Eu falei, não tem nada a ver mesmo. Olha o que você está criando na cabeça da pessoa, está normalizando a violência absurdamente desnecessária, está valorizando a violência porque vai ganhar ponto se fizer aquilo. Eu falei, não tem cérebro já formado que não pire, imagina quem está em formação. Aí eu falei, não, aí meu filho mesmo eu nunca deixei, eu cortava mesmo, eu falei, não me interessa, não quero saber. Ah, meu amigo joga, você não é todo mundo, não quero saber, não tem conversa. Coisas que incentivem a violência gratuita, principalmente, não é uma violência de, sei lá, tá se defendendo, né? É uma outra, não é vai apanhar calado, não é isso, mas violências, por exemplo, e até alguns esportes. Eu sei que a galera vai ter gente que vai me criticar com o que eu vou falar, mas eu, particularmente, não consigo gostar de algumas lutas que as pessoas ficam todas sangrando lá. Eu não vejo graça, não consigo. E eu dou sorte que a única vez que eu saí de casa para assistir, eu estava nos Estados Unidos na luta do José Aldo. Aí eu tava com a galera do Brasil lá e tal, vamos ver a luta, vai ter um brasileiro e tal. Aí chegamos todo mundo lá no pub, e Brasil, a gente chegou com a... Ah, vai começar, vai começar. Eu gravei o vídeo, falei, vai começar agora a luta e tal. Quando eu falei, vai começar, o pessoal, os americanos gritando com a gente, e os meninos, cala a boca, não sei o que. Eu falei, mas o que foi? Perdemos em 11 segundos a luta, o cara perdeu, foi aquela... Mas o que, já perdeu? Mas já começou, ficou aquela... Falei, gente, eu falei, realmente não é pra mim esse negócio, sabe? Tipo, não. Falei, não deu tempo nem de ver ninguém. O cara, sei, 11, 15 segundos, sei lá, não lembro quantos. Eu sei que foi alguns segundos. Que ele era o preferido e tombou no comecinho do negócio, teve nem graça. Eu não consigo gostar, não consigo ver graça. Quem consegue ligar, um esporte, tranquilo. Pra mim, nenhum. Nenhum. E eu acho que todos os caminhos que nos levam a ações violentas, a coisas violentas, já está tão difícil a gente controlar esse excesso de informação que não é conteúdo, porque tem isso, né? Chega muita informação e pouco conteúdo. É muita coisa, como se fosse um monte de água que não mata a sede de ninguém. Se a sede fosse de conhecimento, né? É. É um monte de coisa. E aí ninguém entende nada, ninguém sabe, é muita mentira, e até os termos trocam para as palavras ficarem sem sentido, e ficou tudo confuso. E isso não é só política, eu estou falando assim da sociedade em geral, tudo.
qualquer chuva é confusão, qualquer fila, sabe? Hoje eu pedi para uma mulher ficar um pouquinho mais distante de mim, porque ela estava encostando em mim na fila sem necessidade nenhuma. E eu já achava isso um absurdo antes da Covid. Depois da Covid, então, para que você vai encostar no outro na fila? Qual a necessidade que você tem? O corpo é do outro, gente. Você não tem direito de encostar, exceto em veículos lotados como ônibus, metrôs, que não tem outro jeito. Que já é um problema, Um né? desrespeito Um ao cidadão, né? desrespeito, exato. Mas, tipo, não tem outro jeito, beleza, mas numa fila que tem espaço, e eu querendo espirrar, e a mulher falou assim, moça, vai pra lá porque vou espirrar aqui. Não gostou ainda. Minha vontade era espirrar em cima, que eu já sou dessas também. Porque se sentiu magoada. E as crianças já respeitam isso. Você vê que você vai num prezinho, as crianças respeitam a fila. Elas são estimuladas a respeitar, né? Motivadas a respeitar, né? Ensinadas de alguma maneira. O processo é assim, né? Porque a escola hoje ela tem um papel importante e muitas famílias ainda não conseguiram entender que a educação não está só no seio familiar, né? A educação ela acontece num processo que envolve as relações dessa criança com a família, mas também passa pelas relações que ela vai construir fora. E a escola, muitas vezes, é um ambiente no qual ela vai conviver com autoridade, ela vai conviver com regra, ela vai conviver com horário, ela vai conviver com outras pessoas no mesmo espaço, né? É um ambiente de socialização da Exatamente. criança. Não é só Então, letramento, não é só... isso. Então, muitas mães e pais ainda hoje pensam e reproduzem aquela frase de que educação se traz de casa, e nunca foi assim. E hoje, principalmente, é que não é mesmo, né? É engraçado que bem antigamente as crianças iam mesmo das famílias, e principalmente até das famílias mais ricas, elas iam para internatos, para escolas e ficavam Sim, a sim. vida toda nas escolas. Havia uma terceirização do processo de formação, né? Não era Vem, ia para a vem, escola e vem daquela voltava para ideia de casa. formar príncipes e Ficavam, princesas no quanto mais rico, passado, né? mais longe da família ficava. É, Não era o seio da família que criava, é. não tem isso, E assim. é um pouco isso, né, Cláudia? Então, assim, a gente na escola acaba tendo que conviver, de fato, com a pessoa real, né? O filho real é aquele que a gente convive na escola muitas vezes, porque alguns pais nem conhecem os filhos, não convivem com eles, não almoçam, não jantam, não tomam café da manhã, né? A rotina de muitos dos pais, de muitas famílias, e principalmente da classe trabalhadora mais humilde, ou as pessoas em situação mais vulnerável, econômica e social, em que deixam um filho com o outro. É o mais velho de 12 que cuida do mais E novo a de lei da 6. sobrevivência. E aquilo é É, para sobreviver, para poder pôr comida em casa. eu tive situações assim, o ano passado uma mãe veio na reunião do final do ano, e aí a gente estava conversando, e o filho dela muito inteligente e tal, mas faltava demais. E ela veio muito preocupada, como é que estava o desenvolvimento dele. Eu falei, olha, ele é muito bom aluno, se desenvolve muito facilmente e tal, aprende os conceitos com facilidade, só temos um problema. Ele falta demais e a gente precisava tentar resolver isso, porque ao longo do ano não foi possível, né? Para que o ano que vem não passe por isso. E aí a mãe veio contar que ela tinha se separado do marido, que ela precisou mudar de casa e que por conta disso ela teve que assumir um valor de aluguel que estava muito além das possibilidades dela, e em função disso ela teve que arrumar outro emprego, e por conta disso ela precisava que ele ficasse com o irmão menor em casa, que ainda não estava em idade escolar, ela não tinha conseguido vaga na creche, e que muitos dos dias que ele faltava era em virtude dele ficar em casa, que ela trancava os dois em casa, que ela conduzia dessa maneira, tanto para não perder o filho dela, quanto ao mesmo tempo para tentar sobreviver. E aí você fala o quê? Como é que você age Falo o quê? diante de Sabe uma que tem situação gente que como vai essa? estar pensando, e quando eu vi isso, infelizmente eu sei que tem gente que vai estar pensando, ai, tem que chamar o conselho tutelar, tem que tirar essa criança da mãe que está deixando em risco. Ir lá ajudar, você não vai, né? Ir lá ajudar, não vai. Oferecer uma ajuda, cuidar da criança, oferecer uma cesta básica, falar, eu pago a conta de luz esse mês, você não faz. Mas julgar a mãe, que normalmente a mãe, que tem alguns pais hoje que Uhum. estão fazendo esse papel também com dignidade, graças a Deus tem aumentado, né, a responsabilidade paterna na nossa sociedade em geral, mas ainda está muito pequena. Mas a maioria das mães que se matam e ainda são culpabilizadas por tudo. Tipo, ela teria que ter 24 horas e tá em tudo que é canto. Ela não é Deus, gente. A gente precisa pensar em tudo isso, né? Eu vejo na escola um núcleo de atenção social que deveria ter um papel
mais valorizado, né? A articulação de políticas públicas Tem a assistente partir da social na escola escola. Não hoje? tem, não tem. Psicóloga? Isso aí eu até fiz um videozinho no Stories esses dias, né? Porque saiu uma matéria sobre a Alemanha, que está vivendo uma crise no sistema educacional. E aí eu fui ler a matéria para entender um pouco melhor quais os argumentos que eles estão usando para falar sobre essa crise. Porque falar em crise na Alemanha, né? Se a Alemanha, que venceu o Brasil por 7-1 no futebol e sempre venceu por 7-1 em todas as outras áreas, né? A gente ganhava no futebol. E aí no futebol a gente também perdeu de 7-1. Eles estão vivendo uma crise na educação, me chamou a atenção. Falei, vou ver o que está acontecendo lá. E aí, lendo a matéria, o que me chamou a atenção? Apesar dos problemas serem graves, né? Depois da pandemia, eles estão vivenciando realidade difícil de violência, de bullying, dificuldade de contratar professor. Ninguém quer ser professor, isso que você falou. Quem quer trabalhar num ambiente onde tudo que você faz está errado, de alguma maneira, né? Onde você lida com problemas para os quais você não tem todo o preparo E às vezes necessário não tem o que fazer. e é a dificuldade que tem que enfrentar, né? Tem que ser missão mesmo, dom, mas não dá para romantizar a profissão. Mas aí o que me chamou a atenção? Nas escolas da Alemanha, eles têm assistentes sociais. E não é um país onde você tem uma grande parcela da população em Carente. Não vulnerabilidade. é. Não tem, mas tem assistente social. Porque não é uma questão econômica. É uma assistência social, não é uma questão de você fazer um repasse para suprir necessidades alimentares ou algo assim. É um apoio, Ela, né? não, ela pode ser isso e acaba na nossa condição aqui, no nosso quadro social, sendo mais para isso, porque vive no Aqui nós apaga-fogo. temos necessidade Mas ela disso, vai além mas disso. não é só isso, é muito além. É o apoio psicossocial, né? Sim. Então, isso passa por ter profissional que saiba lidar com essa situação. Eu vi uma matéria no DW, lá, aquele Futurando, que eu assisto de vez em quando, que é só sobre a Alemanha, e que eles estavam voltando, né? A colocar livro na mão das crianças, que as Foi crianças na Finlândia, se eu não me não engano. tinham mais contato com o É. papel e tal, e as crianças mais novas estavam tipo, o que é isso? Porque muitos não sabia. Há 12 ou 13 anos os É, livros são todos digitais digitais, e em tal. tablets, e a exposição, isso a ciência está mostrando para a gente também, né? A exposição às telas, pelas quais a gente tem visto que as crianças têm passado muito tempo expostas a telas, é um problema. Então a gente tem que saber lidar com isso, tem que estimular as crianças a outras atividades, afastá-las das telas na maior parte do tempo, limitar o tempo de exposição, e as telas não é só o celular, é a TV, celular e outros tipos de E tecnologia. na pedagogia básica, assim, a gente aprende, entende que muita coisa que é como se fosse brincadeira, e é brincadeira para Uhum. criança, que é massinha, é pegar, é não sei o que, é bolinha, não sei o que, é o Desenvolve tato, é a coordenação isso. motora, é a função corporal. E eu escrevi um texto essa semana que o pessoal compartilhou bastante, e eu queria só reforçar aqui, porque é o seguinte, a gente tem muito saudosismo, né? A gente fala, meu tempo, na minha infância era assim, as crianças de hoje não sabem. E aí Uhum. eu perguntei no texto e pergunto para você. Você, com as crianças que você tem na sua família ou na sua vizinhança, você ensinou elas a pular amarelinha? Você ensinou a jogar bolinha de gude? Você mostrou um peão? Você mostrou uma brincadeira, um jogo da velha, um stop? O que você, como adulto hoje, quase velho, apresentou para essas crianças? Porque é função nossa. Eles não vão adivinhar sozinhos, não é só função das professoras. É isso Toda aí. a cadeia familiar tem o dever de fazer isso. E qual é o custo de uma amarelinha? Qual é o custo de brincar de um jogo da velha? Estimular, né, esse desenvolvimento cognitivo que a criança precisa para aprender na escola começa nas brincadeiras, né? Há estudos que comprovam que a primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos, é a fase mais importante e que deveria ser mais valorizada no sistema educacional brasileiro, como no mundo inteiro. E, infelizmente, no Brasil, a primeira infância só entrou no planejamento educacional há pouco tempo. A creche, que é de 0 a 3 anos, só entra na educação há alguns anos. Não havia nem A gente fala financiamento para pouco a tempo, porque creche. até na Conai 2010, que eu participei. Pouquíssimo tempo mesmo, pouquíssimo tempo. Né? A gente está falando aqui de uma reforma educacional que aconteceu na década de 90, que se consolida no começo dos anos 2000, já em meados do início do século 21. Então a gente está falando aí de 30 anos para trás, em que toda essa sistemática das políticas educacionais começou a ser ampliada, né? De modo a gente trabalhar
com a inclusão de crianças na primeira infância no sistema educacional, mudando o que a creche era, que era assistência, onde a mãe colocava a criança para poder ir trabalhar. Não é isso, é um direito da criança ter educação desde bebê, para que ela possa desenvolver a sua capacidade de aprendizagem, que vai ser mais longa e vai permitir que ela tenha uma aprendizagem mais significativa ao longo da sua vida. E aí o braço da assistência social que entra nesse caso da creche as crianças que as famílias não têm uma condição de dar uma alimentação adequada, Exato. elas vão ter, além da educação, a tranquilidade da mãe e do pai trabalhar, elas vão ter uma alimentação adequada, balanceada. Então é uma coisa, assistência, aprendizagem, isso começa desde a primeiríssima infância, né, do 0 aos 3 anos, depois dos 4 aos 6, com a pré-escola, que é fundamental, importantíssima, e o assim, brincar na pré-escola, que muitas vezes teve resistência por parte de alguns profissionais de educação em relação a valorizar o brincar na primeira infância, que queriam muito trabalhar já com a escrita, a aprendizagem das letras e tal. Isso facilita muito esse processo se a criança conseguir se desenvolver do ponto de vista daquilo que é necessário para ela nessa fase da vida. Brincando se aprende. Então a gente observa hoje que a educação ela deu um salto de qualidade em alguns aspectos e em outros ela foi perdendo, né? Por quê? Porque, como eu falei, é uma crise, a gente está vivendo uma crise. Né? Você falou da informação, da importância da informação. O que é informação e o que é conhecimento. Né? Se você usa, se você está movimentando a informação, está dando valor a ela, se torna conhecimento. O que a gente tem é uma exposição enorme à informação, mas uma informação que não é conhecimento. Tanto é que a gente está vivendo a época das fake news, né? O que prevalece hoje é a verdade? Não é. Então, Né? só o uso dessa palavra fake news, isso eu vou te falar porque eu ouvi mais de uma pessoa conversando ali na avenida, que esses dias eu tenho andado bastante, conversado com as pessoas. O uso desse termo fake news, a população mais simples não remete à mentira. É mentira, na verdade fake news é mentira. E assim, a gente além de estar sendo praticamente xenófobo com a nossa própria língua, será que dá para ser, né? Porque a gente tem um similar disso na nossa língua, que é mentira. A gente tem essa palavra mentira, que diz claramente que não é verdade, assim, você não tem dúvidas. O que é mentira? Aquilo que não é verdade. Ponto. O que é verdade? Aquilo que não é mentira. Acabou. Existe a verdade e a mentira. E só usar esse termo fake news, porque a gente também está nessa modinha agora, não tem mais tendência, trend, não é mais trabalho, é job, não é mais ligação, é call, não é mais... Gente, a gente tem a nossa língua, claro que gírias e coisas, Sim. e adaptações vão acontecendo agora. Empurrar goela abaixo outra língua, primeiro que não assimila, tanto que quando você fala em fake news, a maioria das pessoas não sabem que é mentira, que significa literalmente mentira, notícia falsa. É que as pessoas não convivem, não conseguem aceitar quando você fala a verdade nua e crua, né? Então, você chamar alguém de mentiroso, por exemplo, é uma enorme ofensa. Mesmo a pessoa sendo uma mentirosa, né? Você está contando uma mentira e você fala, não, você está mentindo, não, você está me ofendendo, como? Mas peraí, se você está mentindo, eu não estou te ofendendo, eu estou falando a verdade. É uma constatação. Né? É uma constatação da realidade. É a história de você reduzir a importância, né, daquilo que de fato está acontecendo. E vamos né? valorizar a nossa língua, vamos usar o nosso português, que nós temos uma língua maravilhosa, lindíssima. Nossa língua é top e é nossa. E a gente tem palavra O pessoal se diz para patriota. reproduzir, O pessoal explicar se diz tudo. tão Né? patriota, né, mas não valoriza a própria É língua. verdade. Vamos ser patriota começando por usar a nossa língua Sem com a dúvida. decência que ela merece, né? Mas, Walter, vamos lá. E você foi aqui no Guarujá secretário de turismo, certo? Por quanto tempo? Eu fui diretor de desenvolvimento do turismo por 2 anos. Mas não era o nome secretário? Não, eu comecei como diretor de desenvolvimento do turismo, 2 anos, o secretário no primeiro ano foi o Marcelo Pedroso, que posteriormente foi para a Embratur, assumiu uma gerência na Embratur e na sequência foi secretário executivo do Ministério do Turismo, inclusive, e depois da Cultura também. Uhum. Então, uma pessoa de muita experiência aqui de Santos, na época muito jovem,
E, assim, praticamente da mesma geração que eu, um pouquinho mais novo que eu, mas com quem eu aprendi muito. Ele já tinha vindo da Anhembi Turismo e tal. Como eu te falei, eu tinha estudado bastante turismo na minha vida e tal, do ponto de vista acadêmico e até no sentido prático, mas não na aplicação desse conhecimento em políticas públicas, né? Então, para mim, foi muito fascinante poder ter trabalhado na elaboração do plano de governo do Farid em 2004, quando ele se candidata. Ele convidou um grupo de pessoas para ajudarem na elaboração do plano dele. Eu tive essa oportunidade de participar. Eu era diretor da Faculdade do Guarujá, na época, né, da Faculdade Adélia, professor também no curso de turismo lá, e um grupo de professores se reuniu e contribuímos com a construção do plano. Uhum. E quando começa o governo, ele convida algumas pessoas para irem para o governo. Eu não tinha nenhum tipo de compromisso com relação a isso, e ele veio me convidar. Me convidou para ir trabalhar na secretaria e falou: poxa, você ajudou a fazer o plano, agora eu estou te chamando para você ajudar a executar o plano. Falei: mas Farid, eu não sou político para aceitar uma posição como essa, eu me vejo como uma pessoa mais técnica. Eu estava totalmente enganado, né, na minha conclusão. Queria ser um pouco diferente, sabe aquela coisa assim? É um grande erro. Porque, na verdade, eu já era político naquela E época, né? tudo é política, né? Tudo é política, mas eu queria me diferenciar. Falar: eu sou político, né? Eu sou técnico e tal. E nós fomos para esse projeto, e o Marcelo conduziu isso de uma maneira brilhante, que ele soube lidar com a pressão política do dia a dia, né, do nosso cotidiano, que é envolvido com isso, inclusive para aprovação de legislação, para a estruturação de uma política municipal, para a construção de mecanismos que permitissem que o turismo saísse do patamar que estava, que era uma situação de uma secretaria que só fazia eventos, né, e para uma secretaria que planejava o futuro da cidade nessa área. E a gente precisava estruturar muitas coisas que faltavam. E aí eu trabalhei 2 anos como diretor, e depois, nos últimos 2 anos do governo, eu assumi a secretaria. E a experiência foi muito boa, porque nós conseguimos cumprir tudo que nós tínhamos planejado. Então, assim, o que é legal é que a gente fez o plano, a gente entregou esse plano, tem a comprovação dele, né, documentada, e depois executamos 100% do plano no governo E do dessas Farid. ações, você pode me citar uma ou duas delas que Cito você fala várias. assim, Assim, a gente teve, quando nós assumimos, nós tínhamos um posto de informações turísticas na cidade. Nós deixamos 5 estruturados. Não tinha posto de informações onde turísticas na funcionava isso? rodoviária. Nós tínhamos um posto de informações turísticas na secretaria, que era o único que funcionava, e a gente manteve ele em funcionamento. Na época, a secretaria era lá na Praia de Pitangueiras, na Praça dos Expedicionários, numa casa que depois foi derrubada, Ah, virou eu tenho uma dó só de estacionamento, né? lembrar que aquilo foi derrubado. Ali tínhamos um posto de informações turísticas que funcionava todos os dias. Os postos, inclusive, eles só funcionam. Claudinha, nós assumimos a secretaria, os postos de informações turísticas funcionavam de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde. Não funcionavam sábados, domingos e feriados. Eram bilíngues, ao menos? Nem eram bilíngues. Nós assumimos, nós implantamos, e nós tínhamos uma experiência no Adélia, no Colégio Adélia. Nós tínhamos o curso de turismo. O Luiz Rogério, que era o mantenedor da escola, sempre teve uma paixão muito grande pelo turismo aqui em Guarujá, e a gente mantinha um posto de informações turísticas, que era o único que funcionava de verdade na cidade, no posto, no Shopping La Plage. Esse posto não tinha nenhuma interferência nem ajuda da prefeitura. Era mantido pelo colégio, funcionava inclusive para os nossos alunos fazerem estágio. Então, quando a gente assume a secretaria, a gente estrutura o posto lá na secretaria, funcionando todos os dias do ano, 365 dias, das 8 da manhã até as 8 da noite. Abrimos um posto na feira de artesanato da Praia dos Astúrias. Posteriormente, na Praia do Tomba, em função do Bandeira Azul, nós tínhamos um na rodoviária, que não tinha posto de informações turísticas na rodoviária, e fizemos um também na Praia do Pernambuco. E algum desses era bilíngue, não? Em todos eles nós colocamos estagiários, e nós selecionávamos os estagiários para que eles atendessem em 3 línguas, se possível. Então nós tínhamos estagiários que falavam português, inglês e espanhol. Então essa foi uma medida inicial muito legal, e que eu imagino que até hoje esteja funcionando, só que não, Ele está né? imaginando bem. Infelizmente não, Só eu peguei um grupo de chilenos perdido na rodoviária aqui, não tinha ninguém para dar informação para eles, estavam informando, vendendo passagem errada. E depois foi um outro que era inclusive um apresentador de TV do Chile, que estava com a filha, acabei também estava perdido.
levei ele para a pousada do meu cunhado. Eu já acompanhei de perto várias situações, gente, e é espanhol, tipo assim, claro, não é a mesma língua, não é a mesma coisa, mas alguma coisa dá para você entender. E não tem. Ah, tem. Não tem. Só se colocar agora de novo essa semana. Porque assim, esses que eram 3 caras, eu trouxe aqui Uhum. pra casa, dei café, levei eles lá no Santos Futebol Clube, mostrei o CT, Pelé e tal, e coloquei eles no Aqui ônibus. para casa em Vicente Carvalho, né? Isso. Que Vicente Carvalho faz parte do Guarujá, E tu sabia que né? Que falei muita gente ontem, não sabe, né? uma lojista me falou, revoltada aqui, uma proprietária de loja aqui da Thiago Ferreira, que um amigo dela, por recomendação dela, veio pro Guarujá, ficou no Guarujá e tal, aí ligou que queria ver, ela falou assim, mas então vem aqui onde você tá? Ela, não, Vicente Carvalho, mas como assim? Ele tinha recebido um mapa Uhum. no hotel, que ele estava hospedado, um hotel E no não Guarujá. constava Vicente Carvalho, Vicente né? Carvalho era só mato. É, Não então. existe. Agora como? Cadê Vou te contar prefeitura? que Como é que se permite isso? quando nós fizemos lá na nossa gestão, nosso planejamento, nós tínhamos como objetivo inserir Vicente Carvalho na rota turística. Então, nós criamos um projeto chamado Rotas de Guarujá. Foi uma briga com a empresa concessionária de transporte coletivo na época, que era a Aviação Translitoral, e nós obrigamos, porque estava no contrato da empresa, que ela tinha que manter uma linha turística. E ela não mantinha. E em Santos, ela operava, através da mesma empresa, mas um outro contrato, ela operava a linha turística de Santos, que era um micro-ônibus que rodava todos os dias em alguns horários pré-definidos, e ele fazia uma linha circular pela orla e pelo centro de Santos, e as pessoas podiam pegar esse ônibus e descer em vários pontos turísticos e depois voltar no mesmo ônibus ao ponto de partida. Nós não tínhamos como fazer isso aqui, pela dificuldade operacional, mas nós Ou criamos por um falta de pontos roteiro. turísticos? Não, na verdade por uma questão Gente, também não operacional, tem muito, né? Assim, questão contra, ponto era uma mesmo. questão contratual, uma questão mesmo de configurar esse modelo para que ele pudesse funcionar um pouco melhor. Nós começamos com um roteiro que tinha quatro Caralho. destinos e uma única saída, saía do centro, ali da Pitangueiras, ao lado do Shopping La Plage, um roteiro que ia para a Fortaleza de Santa Amaro da Barra Grande. Estava aberta já na época? Porque ela foi Tava, fechada um tempão, né? a gente abriu a Fortaleza, nós assumimos, né, o clube, no Saldanha da Gama, que devia IPTU para o município, tomou posse de uma área Eu que fui não lá era. tem um mês e pouco, tem uma área legal lá para fazer churrasco, tem Nossa, umas coisinhas nós é bem que assumimos bacaninhas lá, tá bem legal. nós é que, entre aspas, retomamos aquela área para o município e entregamos ali Eu a tinha gestão. ido umas décadas atrás que estava completamente abandonada, fechada, tipo Forte Itapema, né? Uhum. E nós levávamos os turistas para Fortaleza, de micro-ônibus. A segunda rota era para o Rabo do Dragão, e eles iam visitar a Ermida do Guaibê. E a terceira rota era nessa rota, inclusive, para o Rabo do Dragão, eles faziam uma visita à casa da Vega Neri. Nós conseguimos abrir a casa da Vega Neri, Quem que é é? uma Para quem não artista, sabe, para vamos quem não lá. conhece a Vega Neri, ela é uma artista lá de Cuiabá, mas que escolheu o Guarujá para viver, e ela é uma artista extremamente importante para a arte, para as artes plásticas brasileiras. Ela é a única artista brasileira que expôs em 2 bienais com técnicas de pintura diferentes. E reconhecidamente como uma das principais artistas abstratas do Brasil, né, da nossa história. Tem um quadro dela, inclusive, no Teatro Procópio Ferreira, e a galeria do Teatro Procópio Ferreira é em homenagem a ela. E a gente conheceu a família da Vega, o Tão Pinto, que foi editor da Isto É, enfim. E na época ele e o neto abriram para a gente a gente tinha a chave da casa para levar os turistas para conhecerem, E como é porque que tá isso hoje? a casa era um projeto modernista do Gregory Warchavchik, né, assinado pela Vega, porque o Gregory Warchavchik, que é o arquiteto que construiu Sobre as Ondas e outras obras importantes da arquitetura moderna no Brasil, ele construiu a Casa da Vera sob a supervisão dela, porque ela morou na obra. E ela fez a casa do jeito que ela queria, né? Então, assim, era uma experiência de imersão, né, numa condição que A casa assim, em si já era uma obra de arte, né? uma obra de arte, enfim. E a gente conseguiu chegar nesse patamar de E como é qualidade, que né, tá de hoje essa roteiro. questão? Que eu nunca vi. Parou. Esse roteiro, ele deixou de ser Mas feito será que depois que eu... conseguiram preservar a casa? Eu não sei É como uma tá, coisa Cláudia. que Eu perdi o precisa ser contato com vista. eles, precisava rever. E nós tínhamos um roteiro também para o ferryboat, para ver a entrada do Porto de Santos, para ver os navios no porto,
Muita gente nunca teve a Nunca vi um experiência de ver navio os de perto. navios e tal. E um outro roteiro era para passear de catraia em Vicente Carvalho. Domingo de manhã, o roteiro saía lá do centro e vinha Aquela para... novela da Globo que a Cláudia Raia andou de catraia, era Tancinha, eu acho, não lembro qual é. É isso mesmo. É Tancinha, né? E eles iam de catraia até Ilha de Ana. Então faziam um passeio, conheciam o porto, andavam Que de na minha catraia. cabeça esse roteiro aí tem que sair do Forte Itapema. O forte estava fechado na época. Nós Ainda não tá, tínhamos, viu? Ainda nós tá não fechado, tínhamos, não tá nós aberto não. tentamos muito, fizemos várias reuniões com a Receita Federal, que na época tinha Já foi uma a briga. propriedade do forte. Quase nós conseguimos para fazer o Parque Itapema, porque o nosso grande sonho, e eu ainda hei de ver isso edificado aqui, era termos um parque linear ali na orla onde está o farol e o Forte Itapema, de que a gente tenha uma orla aberta, similar ao que a Prefeitura de Santos vai fazer no Valongo, e que a Vicente de Carvalho ganhe um Porto Madeiro itapemense. É possível fazer isso, nós temos projetos... Essa obra de Porto Madeira, quem não conhece, pode pesquisar. Belém copiou, Belém tem o fez a Porto estação também. Docas. Eu conheci o de Belém, da Uhum. Argentina não, porque esse Porto Madeira da Argentina Mas o de Belém é é similar maravilhoso. É e é um excelente reaproveitamento exemplo. dessas áreas de cais, que já não tem mais profundidade, calado para navios grandes e tal, e reaproveita toda aquela área. Eu vi coisas fantásticas em Belém, porque assim, eu fiquei chocada positivamente quando eu vi. Eu Uhum. falei, gente, o que é isso? O que é isso? Aliás, a Santos já era para ter, né? Que eles se dizem bem mais evoluídos que a gente, já era para É. ter há muito tempo, né? Dava para o Guarujá ter Só tido que eu isso fui em antes, Belém viu? já tem 10 anos, e já É. tinha 10 anos que tinha copiado do Porto Madeira, que já tinha 10 anos, tipo... Eu tenho isso guardado ainda, né? Na época o Maurício Kasufka era o secretário de planejamento e a gente recebeu a visita aqui do Marcelo Ferraz, que é do escritório de arquitetura, Escritório Brasil de Arquitetura, e ele trouxe um grupo de 15 estudantes dele, de uma universidade americana, que eram estudantes de doutorado em arquitetura, e eles fizeram projetos maravilhosos para intervenção nessa área, e a gente tem assim a possibilidade de fazer isso, de construir essa estrutura. É bem possível que Vicente Carvalho ganhe uma orla para o porto, né? Então, com o aeroporto Que saindo, dá para fazer, gente. Tem é, áreas aqui que dá para com, fazer, com uma a área de saída, contemplação com o marítima, aeroporto saindo, você imagina que Vicente de Carvalho precisa de uma remodelação. Vai sair o túnel, a gente tem que olhar para questões importantes em relação a isso, né? Porque todo mundo está falando do túnel com o aspecto positivo dele, de que ele vai facilitar a mobilidade, de que ele vai resolver problemas graves em relação ao transporte de cargas entre o retroporto, o porto, a margem direita e a margem esquerda, mas ninguém está falando o que vai acontecer de verdade com o Vicente Carvalho, né? Que vai ficar Eu perguntei ontem que o que vai entre o sobrar para a porto e o população. retroporto, O que né? vai sobrar para a Vai população? sobrar Problema, caminhão, vai sobrar poluição. trânsito, E a poluição, né? população tem que ficar É atenta a essas isso. coisas também. Mas vamos voltar aqui um pouquinho assim. Tem uma coisa que me incomoda aqui no turismo, e enquanto moradora e viajante, né, vamos dizer assim, que das várias vezes que eu morei em outras cidades aqui no Brasil, para quem não sabe, morei em Uberlândia, Recife, Cuiabá, Maranhão, interior de São Paulo, Brasília. Então, já morei em vários lugares dentro do Brasil e fora também. Mas toda vez que eu vou viajar, se é de avião, eu passo um perrengue, eu e todo mundo, porque nós não temos traslado oficial para aeroporto nenhum. Você sabe me explicar por que Guarujá tem esse problema? Mas, assim, Porque para já tem uma um isolamento. cidade que é turística, ou não, não é, é turística. Mesmo sendo um turismo de veraneio, que deveria não ser Uhum. só de veraneio, ela é uma cidade turística. Não É uma existe. cidade de 300 mil habitantes que tem uma rodoviária que só leva para São Paulo, Ir para o Rio. basicamente, Só tem, né? tirando São Paulo, só vai para o Rio. Então, assim, a gente precisa realmente ter algumas preocupações em relação ao planejamento da cidade, que lá atrás você perguntou, o que a gente fez no turismo? A gente fez muita coisa, mas ainda faltou muita coisa. E a gente tem que planejar dentro daquilo que é possível numa linha do tempo. Então, para 4 anos, o que é possível entregar? Depois disso, você tem que fazer um replanejamento e colocar novos objetivos e novas metas, né? Então, o que eu percebo é que o Guarujá, ao longo do tempo, ele erra muito quando não planeja o futuro. Então, agora a gente está falando do túnel, só voltando rapidamente nisso, Não, por favor. está falando do túnel, mas não é um planejamento de médio e longo prazo.
As pessoas estão preocupadas em bater palmas, porque a cidade vai ganhar um aeroporto, mas não tem um planejamento de médio e longo prazo. Nós estamos formando mão de obra para ser absorvida por esses empregos que vão ser gerados aqui, E vão ter pela empregos. A minha possibilidade. pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, vão ser empregos só temporários, como sempre foi, inclusive Não, um no boom aeroporto. imobiliário, eram empregos Não, temporários. um aeroporto tem a possibilidade de potencializar a atividade econômica, inclusive o turismo. Mas você precisa ter planejamento para isso, não é do nada Então, que mas a sai. possibilidade, lembra que a gente estava falando no começo, que da época que aqui era Bananal, por exemplo, o Nenk ainda lembrou que o pai dele estava em casa e chamavam para trabalhar de novo porque tinha que levar uma carga grande de banana. Os navios chegavam aqui para carregar banana, Uhum. para levar para a Europa, para outros países e tal, e a banana era recolhida e levada de navio. E eu sempre pensei numa coisa, assim, porque 30% do volume de carga do Brasil hoje passa por aqui pelo Porto de Santos. E a gente não tem, por exemplo, um centro de distribuição aqui, que poderia facilitar esse centro de distribuição, que sobe para São Paulo, às vezes tem mercadoria, por exemplo, que vem de fora, mas que às vezes é até para a Baixada, sobe e depois desce de novo. Não, a gente tem várias coisas que daria para ser pensada na questão da malharia férrea mesmo, que teria que voltar a funcionar em muitos Sim. lugares e tal. E fica assim uma coisa, oh, que legal vai ter, mas e o que vai ser isso? O que vai sobrar para a população? O que vai ter para a população de benefício nisso? E eu, como cidadã, penso nisso, porque não é assim, ah, que legal, as empresas do Porto vão ganhar, e eu vou ganhar o quê? A questão é exatamente isso, né? A gente tem que saber o tipo Gente, essa de, tosse tá horrível, o desculpa. tipo de planejamento, na verdade, assim, né? A gente tem que saber que cidade a gente quer para pensar no planejamento para chegar lá. Então, que Guarujá a gente quer para o futuro? Tem um movimento aqui em Guarujá, Guarujá 2034, né? O Guarujá vai fazer 100 anos e tal, em 2034. Aí os empresários montaram um grupo e estão falando, não, nós vamos preparar a cidade para o centenário, para que ela possa ser uma cidade melhor, mas melhor, é a pergunta, né? Melhor para quem? Né? Melhor para quem? Essa é a Eu lembro pergunta. quando eu era adolescente, o Delfim Neto falava muito isso, né? Que tinha que esperar o bolo crescer, o brasileiro tinha que ralar, esperar o bolo crescer, para dividir as fatias do bolo. O bolo cresceu, quem tinha que comer, É, comeu, e nem farelo sobrou pro povo. Então a gente já sabe onde é uma vai visão dar equivocada, essas né? histórias, assim. Tipo, tem que ficar bom agora na medida do possível para a maioria da população daqui, porque aqui é uma cidade que pode ter vocação para indústrias verdes, para. A gente não. Coisas que nem se comenta, sabe? Tipo assim, a gente tem que ter empregos de longo prazo para que as pessoas consigam se estruturar, para que as pessoas. Porque, tipo, não adianta, tem um emprego aqui, vai parecer emprego nisso aqui agora, mas é temporário. A galera vai, corre, faz curso, se prepara para aquilo, aparece a vaga temporária, 1 ano, 2 anos, acabou aquilo, não tem mais. E aí, As atividades econômicas que fazem Guarujá mais forte são atividades que geram muito subemprego. Então, turismo, por exemplo. O turismo é uma atividade econômica importante para Guarujá, mas gera muito subemprego. Se você pega o tipo de turismo que a gente tem aqui, que é o de segunda residência, em que, embora a gente tenha a maior rede hoteleira do litoral, podemos até perder esse posto em a gente breve, não tem guia turístico aqui, por exemplo, não, tem? porque não tem um turismo que seja voltado para uma cadeia produtiva dentro da própria E área. essa necessidade de guia turístico a gente tem aqui, não só para turistas que vêm para a Pelo praia. contrário, A gente tem a necessidade com não, pessoas que vêm do cais, que vêm não, você trabalhar, que vêm. conversa com os guias. Nós temos grupo organizado de guias, inclusive tem pré-candidato a vereador que é guia para defender a causa deles. Eu acho extremamente pertinente que seja assim, né? Eu tenho amigos que são guias, eu trabalhei na formação de guias muitos anos na escola e na faculdade, até na faculdade da maturidade, porque nós tínhamos um curso para pessoas de 45 anos de idade, acima de 45 anos de idade, que era um curso gratuito, era um projeto social bem legal, e no curso da maturidade era o único do Brasil que dava uma certificação técnica. E a gente tinha a formação de guia de turismo local no nosso curso. E pessoas idosas faziam e tal. E não era nenhuma preocupação com o mercado de trabalho, era para a formação mesmo de uma identidade e de uma percepção da Que é importância da legal, atividade. minimamente, se tivesse um mini curso de guia turístico para a Formando gente, enquanto cidadãos mesmo, né? moradores, aprender a receber pessoas na nossa cidade, que as pessoas se sintam bem e voltem. É, É uma coisa que gera benefício agora, para todo é mundo. subemprego. Você vai na praia.
A maior parte dos empregos na praia, subempregos. O dono do carrinho ou do quiosque, ele tem um CNPJ. Porque hoje é MEI, você se legaliza, é importante para você estar, inclusive, com alguma proteção social. Mas a garotada que está lá trabalhando, de bandejeiro, de captador e tal, paga por diária e chegou na baixa temporada, essa galera fica desempregada. Né? A gente pega na atividade portuária muito motorista autônomo, dirigindo caminhão para o proprietário. Então tem gente que tem 2, 3, 4 caminhões e motoristas que trabalham para eles e são remunerados em função da quantidade de serviços que pegam. Então, assim, a estruturação econômica da cidade precisa ser repensada. Ao mesmo tempo, Cláudia... Eu vou te falar um negócio que eu falei esses dias aqui. Esses subempregos hoje, eu sei que eu trabalhava na praia, o que a gente ganhava na praia nos anos 80, 90, a gente ganhava um dinheiro bom que às vezes a gente não trabalhava o resto do ano. Mas não é mais assim. A gente ganhava um bom dinheiro naquela época. Porque havia mais uma... A quantidade, né, de turistas era maior, de pessoas circulando, de pessoas... Então, tipo, você pegava um negócio e ia vender uma água, você fazia um dinheiro. E hoje em dia não, eu conheço pessoas que trabalham na praia o dia inteiro, tiram no máximo R$ 120. Uhum. Isso quando chamam para trabalhar, e não é todo dia, então, e é cansativo, gente. Só quem já trabalhou na areia da praia, Sim. sabe que cada passo que você dá é como se fosse 2, 3 num piso duro. Não, é uma coisa que cansa as pernas, o sol bate e volta. É complicado, não é um emprego simples, fácil, que basta ter garra. Não, gente, tem que ter saúde, boa alimentação, beber muita água, usar filtro solar, ter banheiro pra galera ir. Tem uma série de coisas que não tem na prática. Tem muita coisa para fazer. A gente, quando estava lá na secretaria, conseguiu trazer o Bandeira Azul. Maceió fez o primeiro contato com a CAOB, que era uma ONG, que tinha relação com a FI, que é uma fundação internacional, é de fora do Brasil, e eles criaram o programa Bandeira Azul, é uma certificação para praias e marinas, depois eles abriram para outros empreendimentos, mas na época eram praias e marinas, e pra você ter uma ideia, em Portugal tinha 200 praias com bandeira azul, no Brasil nenhuma. E a Praia do Tombo foi a primeira. Qual era a ideia da gente? Que ela servisse de modelo para que a gente pudesse ter uma estrutura de praia, de oferta de qualidade de serviço de praia, para replicar isso para todas as praias da cidade. Nós somos no Ministério do Turismo. Por que foi escolhida a Praia do Tombo? A Praia do Tombo era a que chegava mais próximo das condições dos padrões ambientais exigidos pela certificação. Pense que é uma certificação, a entidade vai vir aqui, vai fazer todas as análises, ela vai dar nota para cada um dos quesitos e ela vai dizer, pode ou não pode receber o certificado. É um ISO das praias, né? O ISO, um certificado internacional de qualidade. E a gente tinha que trazer isso para cá, porque a gente queria, e olha que coisa interessante, a gente queria fazer uma coisa que ninguém conhecia. Dizer assim, olha, nós vamos trazer um padrão de qualidade para Guarujá, mas ninguém sabia o que era bandeira azul. Eu acho que não sabiam o que é qualidade, não sabe o que é ISO, né? Aí nós fomos no Ministério do Turismo, encontramos lá a ministra Marta Suplicy, uma pessoa extremamente inteligente, com uma equipe competente, convencemos o Ministério, foram muitas reuniões, convencemos o Ministério a adotar os padrões da bandeira azul para a certificação de praias no Brasil. O Ministério libera a primeira verba e a gente sai do governo, a Antonieta entregou a praia arrumada, organizada, com recursos que nós conseguimos no Ministério, e ela estendeu pela primeira vez a bandeira azul na Praia do Tombo, e ela está lá até hoje. Desde a primeira vez, e foi um trabalho intenso que nós fizemos. Assim, até onde eu sei, todos esses ISOs têm as reavaliações. Se não Ano a tiver dentro do ano, padrão, anualmente, perde, né? você tem que... Não é uma conquista, é uma conquista que tem que ser mantida dentro do padrão. Sim. Pô, nós criamos lá um sistema de monitoramento ambiental, nós tínhamos lá biólogo, químico, bioquímico, fazendo análise da qualidade da areia, da qualidade da água, porque você tem que todo dia fazer medição para poder assegurar que tem a qualidade ambiental e tem que ter também a qualidade de atendimento à necessidade do turista ou do munícipe para chegar até a areia da praia, para chegar até a água da praia, acessibilidade, segurança, iluminação, enfim. Então nós fizemos tudo isso com a Praia do Tombo e ficou na Praia do Tombo. Todos esses anos depois, a bandeira azul, que deveria ser... Vamos considerar que ao menos não perderam o selo, né? Deveria ser um estímulo para fazer isso nas outras praias, parou. Nós temos o Guarujá Jazz and Blues, que era um festival
no qual nós queríamos fazer na baixa temporada para atrair turistas ao longo do tempo, não no primeiro ano, porque o primeiro ano que você faz um festival, você apresenta a ideia. Depois, no segundo ano, você amplia. No terceiro, você consolida. E aí, ele precisa ter 7, 8, 10 anos para você começar a atrair o turista para vir. Ele foi feito, nós fizemos três vezes, a terceira já não estávamos mais no governo, fizemos duas vezes no governo, depois a terceira foi no governo da Antonieta. Na quarta edição, a prefeitura já não quis mais fazer o investimento. E as duas primeiras vezes que a gente fez, nós fizemos com recurso do Ministério do Turismo, com recurso da Sabesp como patrocinadora, de empresas de fora. Recurso Não da usamos, cidade, não sim. usamos R$ 1 do orçamento público. A gente fez o festival gastronômico, que era um evento da associação comercial. A prefeitura ajudou no patrocínio do evento para consolidar isso como uma marca da cidade também. Então a gente pensava em eventos, mas também em política. Qualificação de mão de obra, fizemos o programa Sabor e Qualidade, que foi reconhecido pelo SEBRAE como o melhor programa de formação para alimentação fora do lar, nas condições que a gente tinha nas nossas praias, nos nossos carrinhos, Carrinho, food truck, carrinho de praia, certificado para vigilância sanitária, com todo o padrão de atendimento, as normas de vigilância sanitária e as normas que o SEBRAE coloca como necessárias para a organização de empreendimento. Então nós tivemos um dos carrinhos, que era do seu Teve um período Benoni. disso, não sei se foi nessa mesma época, que também entrava até a questão ambiental, com o recolhimento do óleo, essa Sim, coisa. sim. Um carrinho nosso aqui do Guarujá, que participou do programa, foi para lá para pequenas empresas, grandes negócios, como um exemplo a ser replicado para o Brasil inteiro, como uma possível solução para um dilema que nós vivíamos no Brasil, não só em Guarujá, em relação a como servir as pessoas na faixa de areia da praia. E isso também se perdeu. Então, assim, a gente avançou em muitas coisas que depois se perderam pela falta de continuidade de políticas. Nós fizemos 80 participações em eventos e feiras de turismo no mundo inteiro. Nós participamos de rodas de negócios em Santiago do Chile, em Montevidéu, em Buenos Aires, em Assunção, no Paraguai. Nós fazíamos eventos na Embaixada Brasileira com operadores de turismo desses países e começamos a receber grupos de turistas que vinham na baixa temporada, para a hotelaria de Guarujá. Isso com pacote oferecido lá, com avião, com hotel, coisa que o Guarujá nunca tinha vivenciado, a gente conseguiu, com muita dificuldade, fazer. Também se E perdeu, coisas que também dá para parou. fazer até dentro, porque, por exemplo, eu estava morando em Brasília até 2 meses atrás, e alguns amigos meus lá, a gente conversava, gente de 30, 40 anos que nunca viu o mar. Ainda existem milhares de pessoas no Brasil que nunca, gente, viram o mar. Nunca pisaram numa água salgada. Tipo, a gente tem público e tem gente que faz, tipo, meu irmão também, quando fez excursão, até no dia que a Thaís veio aqui, eu falei, ele fez excursão já com a igreja dele e tal. Só que aí, em termos de hotelaria, eles vieram de Brasília para conhecer. Agora já ficaram em Santos. Porque É daqui muito era caro aqui, né? incompatível. É muito caro. Então, tipo assim, aí, É muito aí a difícil, gente viu, estava Paulo? discutindo aquela lei que ela falou que fizeram, que só protege o hotel. Eu falei, gente, peraí. Eu ainda brinquei com ela. Eu falei, e aí a mão livre do mercado não funciona nessas horas? A grande dificuldade que a gente tem Porque, aqui é que o Guarujá ele se vende muito bem na alta temporada. você acha? Você viu Se essa vende temporada? muito bem, se vende muito. Se Você tá achou que o ruim aqui é Guarujá... porque tá ruim em outros lugares, Não, tá pior em outros não. O lugares. Guarujá não bombou esse fim de ano, essa última temporada. E Praia Grande estava lotada, até Santos tinha mais gente que aqui. A hotelaria daqui alegou que tinha 100% de ocupação. Quando a gente fala do turismo, a gente tem que Mas tem separar. pousadas Então, também. a hotelaria de Guarujá, ela lota na alta temporada, vende muito bem. Aliás, agora está vendendo muito bem Airbnb, muita Sim. gente alugando. Então, assim, na alta temporada, e eu acho que a cidade precisa pensar em relação a isso, né? Porque até é demais. A gente tem que pensar na questão da limitação de carga, de ocupação, porque ambientalmente Eu andei no falando, Guarujá e não vi isso não, é, sinceramente, deu dó no coração. Eu andei no dia do Natal, no dia do Réveillon, conversei com vários ambulantes,
E não foi a É, eu, realidade. eu falo o que dizem os empresários do setor, Então, mas né? o empresário do E setor não nem é é, o nem é, ambulante, é o dono do hotel, né? então, nem é o que eu concordo, né? Ah, mas aí você tem que ver o seguinte, que infelizmente o público que está vindo para o Guarujá não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. E a gente tem que estar apto para Não, todos mas os a públicos, gente mesmo, certo? então, mas a gente mesmo que é morador da cidade, antigamente eu ia à praia e eu consumia nos carrinhos e hoje eu levo minha cooler, a minha bebida, a comida, porque é impagável, Ou o é pessoal pede um Zé impossível, Delivery, né? tem toda uma realidade E o público que diferente. está vindo para cá, eu vejo no condomínio que eu moro, alugam muito Airbnb, muita gente alugando Airbnb, é uma ferramenta que veio também para mexer no mercado do turismo. Em Guarujá É a uberização da tem um economia. impacto muito grande e eu posso te contar mais para frente sobre isso também, que já era uma previsão do professor Mário Carlos Beni, que tem apartamento aqui em Guarujá e é professor da USP. E muito antes da existência dessa tecnologia, ele já falava que a solução para o problema de Guarujá era conseguir encontrar uma ferramenta que permitisse fazer mais locação de imóveis para períodos de pequenas temporadas, né, que ele fala, porque a nossa característica de turismo aqui é de segunda residência. Não é um turismo de sol e praia só, é um turismo de sol e praia, onde a gente tem a hotelaria, que em torno de 10 mil leitos aproximadamente, mas nós temos hoje aqui 10 mil leitos incluindo pousadas. em hotéis e pousadas de todos os padrões e tipos, né? Mas a gente tem aqui quase 30 mil leitos em apartamentos de segunda residência, em casas de segunda residência, que vão ser alugados agora facilmente, porque tem a ferramenta, e que ele falava lá atrás que esse era o futuro para tentar uma solução para o Guarujá, porque ele dizia lá atrás, olha, o IPTU aqui é muito caro, né? Sim. Já tinha uma E o próprio dívida Guarujá hoje consolidada não poderia enorme. criar uma ferramenta similar ao Airbnb e proporcionar Poderia, isso? mas assim, seria muito difícil concorrer, por quê? Porque o que interessa para o município fazer isso é ele poder arrecadar, né? Ele Inclusive poder cobrar fiscalizar, imposto, controlar. exato. Porque, Então, tipo, lá em Salt Lake, você não aluga uma casa mesmo no subúrbio sem uma autorização da prefeitura. então, mas é que funciona de uma outra maneira, Então, né? A tipo gente conhece, assim, o mercado imobiliário lá funciona de outro jeito. Você tem uma regra, alugou o imóvel, não cumpriu determinadas regras, você paga a multa e acabou. Agora aqui a gente tem uma ideia de que quem é dono de apartamento, ele não se submete à regra. Ele é o dono e acabou, o apartamento é dele. A gente tem uma cultura totalmente equivocada aqui. Lá nos Estados Unidos você constrói a casa, se você colocar um cano de PVC no lugar que no projeto é escrito que é de cobre, a prefeitura vai lá e faz você derrubar a casa. E você paga uma multa caríssima. Aqui é uma, né, uma farra. Né? Assim, o nosso país, ele estamos realmente... aí no ar também com a William Lancelotti, está assistindo, Maria, Tereza Araújo, Elza Maria Ah, Elza, Teixeira, grande abraço. William, um Reginaldo, abraço, querido. Reginaldo Silva, Ale Prado, André Marini, Érica Santos, e eu acho que o restante eu já falei, a gente já está mais de uma hora hablando, hein? Estamos há mais de uma hora hablando. Enfim, chegamos ao ponto. Você é pré-candidato a? Vereador. Pré-candidato a vereador, uma decisão muito consciente, madura, pensada com muito critério, e eu acredito que é possível dar uma contribuição para que a cidade de Guarujá possa ter um legislativo que trabalhe com mais eficiência, não só como um conjunto de pessoas que estão ali para fazer o atendimento direto ao cidadão, mas também para pensar legislação, pensar políticas, sem se submeter ao executivo e, ao mesmo tempo, sem prestar continência, né? Eu diria. Não precisa Porque nem ser do contra por ser nem do do contra nem contra, a favor. nem. A ideia é que a gente precisa ter uma cultura na política de continuidade, Cláudia. É o que eu falei para você. Se a gente tivesse uma classe política que pensasse na cidade, o que os governos anteriores fizeram de bom, isso não teria se perdido, não teria sido deixado para trás e as pessoas não teriam descontinuado, né? Porque infelizmente é assim. E a gente precisa amadurecer no sentido de ofertar para as pessoas, para a sociedade, aquilo que é bom. Se é bom, tem que continuar. E eu tenho insistido aqui, todo o programa eu tenho insistido. A galera tem que entender, a população daqui tem que entender que a gente, não é porque nós somos pobres, é subúrbio, que a gente não merece coisa boa, não. Nós merecemos serviços de qualidade, É isso. serviços que prestem, que sejam continuados. Nós precisamos
Assim, não é favor nenhum governo que esteja ou que venha entrar que faça serviço público, que mantenha a cidade bem mantida, com zeladoria, com ruas asfaltadas, que se preocupe com a quantidade de água, se vai ser suficiente, e se carros circulando. Se a gente tiver um governo que faça toda a gestão da cidade, incluindo cultura, lazer, esportes, lugares, ainda assim não vai ser favor para ninguém. Os governos são pagos para isso. Nós temos que exercer a nossa cidadania, exigir e participar, cobrar. É isso que eu tenho insistido aqui. E tenho trazido várias pré-opções para que a galera conheça. Qual é a tua rede social para o pessoal que não te conhece te seguir? Prof. Walter Batista. E como é que você vai fazer caso você ganhe? Vai continuar dando aula? Como é que... Continuarei trabalhando. Eu tenho uma profissão que é de professor e nós começamos falando isso, Mas né? vai dar para conciliar, tu É acha? possível, claro que é, porque o mandato de vereador, ele exige de você uma dedicação, é importante se dedicar à política, mas eu faço política todo dia, Cláudia. Eu não tenho mandato e eu sigo trabalhando na política, na construção política, na organização partidária, no diálogo com a classe política, na luta em defesa de segmentos, como o segmento dos professores, dos servidores E qual públicos. partido que Atuo, você tá? eu estou no Podemos atualmente, estou filiado ao Podemos, vou para a eleição disputando, né, na convenção partidária a indicação do partido para a Câmara de Vereadores e junto com um projeto no Podemos para a eleição também como pré-candidato a prefeito o ex-prefeito Farid Madi. Você já sabe quem é o vice dele? Ainda não. Eu acho que ele está muito preocupado agora em construir o programa de governo, em pensar em soluções para graves problemas que a gente tem na cidade. O Nós temos um Sidney grupo. Santos me cobra de eu trazer o Farid aqui. O Farid só não veio porque ele não quis. Na nó- hora que ele fala, tô indo, a gente abre as Nós portas e temos um faz. grupo de pré-candidatos que tem muita experiência. O Podemos é um partido que tem hoje alguns pré-candidatos a vereador que foram candidatos a prefeito no passado. Eu sou um deles, o Gilberto Benzi é outro que já foi vereador. Nós temos no nosso partido Anderson Bernardes, também é uma pessoa extremamente comprometida com a história política local. Então, assim, é um partido de pessoas muito conscientes É uma daquilo que é galera que é necessário assim, fazer. de peso de voto, né? Essa galera que você falou, é Sim, uma galera que já tem, já teve, já João obteve um volume de Agostinho, que voto foi grande. vereador aqui na cidade, o doutor Marcelo Gaspar, que já foi vereador na Sim, que é cidade, médico também, né? que também é médico. Então nós temos Gente, um o pessoal da grupo, assessoria dessa galera é só agendar. Meu telefone tá no meu Facebook, é só agendar e vir, nós né? temos Bola um de grupo, fé. Podemos ter um grupo muito comprometido, o Pedrão, que foi muito bem votado na eleição anterior, uma liderança comunitária importante, o Perequeté, nós temos mulheres também na disputa, todos muito comprometidos com a cidade de Guarujá e com a construção de uma política que permita que a gente faça de maneira diferente, que o legislativo tenha um papel diferente, que não seja um papel de subserviência, um papel de cabeça abaixada, e que contribua. Agora, o que é principal para mim, né? Para mim, por que ser candidato a vereador? Eu acho que essa é a pergunta que eu tenho feito para mim mesmo, e recentemente um grande amigo meu me falou: no dia que você conseguir responder a essa pergunta, você está pronto. Né? Quem? O Luiz Augusto de Lima e Silva. Nós nos encontramos Beijo, esses Lu, dias saudade e ele dele. falou: você tem que responder essa pergunta. No dia que você conseguir responder essa pergunta, você está pronto. E eu digo o seguinte para você, Cláudia, e para quem está acompanhando a gente aqui: o que precisa ter alguém para querer ser vereador? Porque a gente precisa ter alguma coisa para oferecer para a sociedade. A primeira coisa é a vontade. Né? É você estar preparado para esse desafio. É ter o estofo, vamos dizer assim, né? Moral, para você poder pedir voto para alguém. Porque nós vamos ter que pedir voto para as pessoas no momento oportuno. Como é que eu vou olhar no olho de alguém e pedir para ela confiar em mim se eu não tiver condição de fazer isso de cara limpa, de peito aberto? Ah, um monte de gente Então, faz isso, eu não sabia não. mas tem muita gente que é muito cara de pau, né? Que é Então, muito sem vergonha, que tem um passado sujo, que tem uma vida política que não entregou e nada para aí entra no ninguém Tamo Junto. e que vai lá e pede, porque é cara de pau. Né? Então, assim, eu acho que eu sinto vergonha até.
Porque se eu tivesse É o que chama de o vergonha passado, alheia, né? Porque o outro não vergonha teve, a alheia, gente tem se vergonha eu também. tivesse o passado que muitos têm, jamais eu me colocaria nessa situação. Jamais. Eu não conseguiria olhar no olho das pessoas e pedir a confiança delas se eu não tivesse a condição que eu tenho hoje. A segunda é ter conhecimento sobre a cidade. Eu conheço a cidade, eu vivo aqui, eu vivencio os problemas, eu conheço profundamente sobre aquilo que eu falo. Eu não falo da boca para fora, eu estudo os problemas, eu vou atrás da legislação, eu vou atrás das condições da existência do problema e vou atrás de exemplos de lugares onde esses problemas foram enfrentados com soluções que podem ser, de alguma maneira, exemplo para a gente aqui. Não que a gente vai copiar o que é feito em outro lugar, mas a gente tem que conhecer do problema. Se for possível, copia também, não tem E problema. conhecer da solução. É que adaptando a gente sempre chega a uma solução melhor. Né? A terceira coisa é ter a formação. Eu sou formado em gestão pública e conheço a prefeitura de dentro, como servidor público, a máquina administrativa, as possibilidades e as barreiras que a gente vai ter que enfrentar para poder conseguir construir um mandato que orgulhe as pessoas. Né? E um outro ponto é a condição de diálogo com a classe política. Um vereador ele precisa entender que ele vai estar lá numa cadeira onde ele tem 18 companheiros, que é o que a gente vai ter na Câmara, 19 vereadores, de pensamentos e de ideologias e de condições de chegada à Câmara totalmente diferentes. Cada um vai construir a sua chegada de uma maneira diferente, mas lá nós teremos que dialogar para construir a cidade de Guarujá que a gente tanto deseja. E a gente vai ter que saber dialogar. Então não pode ser alguém que seja sectário, que não tenha diálogo com a classe política, e eu tenho construído a minha vida em cima de diálogo, em cima de parceria, e embora ideologicamente eu tenha os meus valores, eu consigo dialogar com todo mundo, sou muito bem recebido onde eu chego, e graças a uma história de vida limpa, eu consigo olhar com tranquilidade para todo mundo e apertar a mão de quem quer que seja para que a gente possa conversar e chegar a um bom Sem abrir termo. mão dos nossos Sem abrir mão dos princípios. princípios, Eu né? também tenho isso. Muita gente pergunta para mim, como é que você vai para esse lugar, que é um lugar... Esse lugar da política não é um lugar muito bom para quem quer ser honesto, não é um lugar muito bom Mas para é quem... necessário Mas que é você tenha pessoas fundamental. competentes e honestas, gente. Senão entrega tudo. É E vai fundamental. embora. Quando me perguntam, eu falo, mas se eu não for, quem vai? Não tem vácuo na política. Se você acredita que eu sou uma pessoa que tem condições de ocupar esse espaço, você está preocupada que eu não me corrompa nesse processo, eu não estou nem falando da questão financeira, tal, mas até de valores ou de ideias, de defesa daquilo que a gente Ou de acredita, ego, né? Que né? seja. Se você acredita que eu tenho essa condição de estar lá moralmente, então me dê essa possibilidade de chegar, porque eu sei o que eu vou fazer lá. Eu sei como fazer isso. E eu não vou corromper meus valores e nem os meus ideais para poder chegar num cargo como esse. Porque política a gente faz daqui. Eu não preciso de mandato para fazer política. Eu quero ter o mandato para que a gente possa ter o poder de decisão junto com a comunidade, sendo a voz da comunidade. Essa questão. Um vereador tem que ser um canal de voz, de interligação com a comunidade, né? Eu vou passar para as perguntas, que a gente já estourou bastante o nosso tempo aqui. Vamos lá. São aquelas três perguntas. Uma decepção. Eu falei na gravação que a gente fez anteriormente que a minha maior decepção, sabe qual foi? Por incrível que possa parecer, Walter Suman. Não que eu não imaginasse que pudesse acontecer alguma coisa como aconteceu, mas a decepção pelo coletivo. Porque na última eleição o prefeito teve mais de 112 mil votos, alguma coisa assim, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, alto. muito alto. Foi abraçado pela população e chegou onde ele está, levado por uma força, por uma energia de uma cidade que carece demais da classe política. Precisa demais do comprometimento dos políticos. E eu acho que a maior decepção que essa ilha teve nos últimos tempos foi o que aconteceu com ele. Uma realização. Uma realização, eu também vou repetir a minha família. Minhas filhas, a minha filha Laura, de 22, que decidiu seguir a carreira de professora, que está lá na sala de aula, fazendo o que ela gosta e deixando tanto a mãe dela quanto eu muito felizes com a escolha que ela fez. E para mim, ter uma filha de 7 anos que me rejuvenesce. Eu jamais pensei, né, que eu pudesse novamente ser pai da forma como eu estou sendo.
E está sendo muito bom poder conviver com a Maria Tereza, com a minha esposa, com os meus amigos, meus colegas de trabalho. Assim, eu tenho uma vida muito feliz, né? E essa disposição, inclusive, de estar na política, eu acho que é um pouco disso. Me sentir bem na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida pessoal e poder reverberar isso. Tipo, eu tô bem, mas eu posso fazer mais Posso alguma fazer coisa para mais os e outros estou também, sendo né? muito apoiado e acolhido por todo mundo, isso é muito legal. Um medo. O medo de que a gente não consiga cumprir com tudo aquilo que a gente tem para fazer nessa vida, né? E eu acho que o principal na vida, Cláudia, é a gente ser feliz todo dia. Esse é o maior desafio que a gente tem. É poder acordar, é poder escovar os dentes de manhã, é olhar no espelho, é falar, caramba, hoje eu tenho que sair, hoje eu tenho que vencer batalhas, né? Mas a principal batalha é ser feliz. A grande dificuldade que a gente tem é ser feliz. Meu maior medo é não conseguir ser feliz todo dia. Eu sei que a gente, olha, tem dia que a gente volta para casa com vontade de chorar. Tem dia que a gente chora, mas ainda assim a gente tem que encontrar motivo para ser feliz diante das adversidades. Então, Para valorizar aquele momento, né, meu da maior medo vida. é isso, né? É a doença que pode vir e tirar a nossa felicidade, é a perda de alguém querido. Eu acho que o nosso maior medo é esse, né? Eu não consigo quantificar dessa maneira, né? Mas a maior perda que eu tive na minha vida foi meu pai. Né? Meu pai, quando faleceu, num processo de doença, foi uma catarse para todo mundo, né? Foi muito difícil viver tudo aquilo, o sofrimento que ele teve, com um câncer, uma amputação de perna e tal. Foi muito doloroso, porque meu pai é uma pessoa que nunca fez mal para ninguém. Ele não abria a boca para falar nada que pudesse ferir alguém ou qualquer coisa. Era uma pessoa, assim, eu diria para você, era um anjo, meu pai. Meu pai era um anjo. E, assim, foi uma dor muito grande perdê-lo, né? Então, acho que o maior medo que eu continuo tendo é perder. Mas perder o quê? Eu acho que é perder um dia, né? É perder um momento, é perder isso aqui. Eu não queria perder essa oportunidade de estar aqui conversando contigo. Obrigada. E é isso, a vida, como a gente sempre diz, a vida é agora, você tem que valorizar o agora, viver o hoje e fazer o melhor que pode hoje. Que amanhã talvez possa não vir, fazendo o que fez hoje. Você fez tudo que estava ao seu alcance, fez tudo que foi possível para você ser feliz. E no mínimo, nem não prejudicar ninguém, não precisa sair ajudando se não dá, né? Mas tipo, poxa, foi dormir, não prejudiquei ninguém hoje, tá ótimo. Graças a Deus, É isso. já estaria de bom tamanho. Se muita gente pensasse assim, já estava muito bom. Gente, lembrando que a gente está com o agendamento aberto, eu vou colocar ainda os horários e os dias que a gente vai ter que fazer algumas alterações, mas pretendo sim, cheguei a falar aqui que não ia dar continuidade, vou dar continuidade nesse projeto, pretendo trazer, se Deus permitir, todos os candidatos desta cidade e até da região, que tem gente de Santos querendo vir fazer também o programa. Agradeço muito de coração aos elogios, sabe, as mensagens de carinho que a gente tem recebido, falando da importância de se ter um canal assim que as pessoas conversem, falem olho no olho. E uma coisa que eu também agradeço, todo mundo que senta aqui fala que gosta de estar aqui, isso aquece meu coração. Isso tem coisas que têm valor, outras que têm preço. Isso para mim tem valor. Tem valor. Então, gratidão, gratidão mesmo. Esse foi mais um Fala Claudinha. Até a próxima. Brigadão, Walter. As redes sociais a gente já falou, né? Quer falar mais alguma coisa? Não. Eu quero só te agradecer pela oportunidade, né? Agradecer a quem acompanhou a gente aqui ao vivo e quem vai acompanhar depois. A gente sabe que nas redes sociais funciona desse jeito, né? E dizer às pessoas que tenham consciência nas escolhas que vão fazer, mas principalmente, né, que observem o cenário político, acompanhem a política, não demonizem a política nem os políticos, saibam separar. Na vida a gente tem que saber separar o que é bom do que é ruim, o que é bom do que não presta. O que não presta, joga fora. O que é bom, valoriza. A gente precisa desse apoio de E a vocês. verdade da mentira, como a gente já falou Ah, no sem começo, dúvida, né? Verdade é sempre. verdade, mentira é mentira. Ponto. Esse foi mais um Fala Claudinha. Valeu, até a próxima. Um abração.